agricultora, faço plantio, sou feirante, trabalho para mim própria aqui dentro da cidade de São Paulo. Ser agricultora dentro da cidade eu acho chique. Queria conhecer a cidade também, fiquei 5 anos e meio para 6 anos. Mas aquele negócio que eu queria voltar para a roça. É diferente agora, agora eu vou voltar para a roça. Se você andar numa roça convencional onde joga roundup, gramoxone, você só vê o terrão. Né? Você vê aquele negócio descampado, né? Só terra, terra, terra. Só terra. Você não vê mato. Mato para eles não pode ter mato, é coisa de vagabundo, né? Tá cheio de mato aí. Não é isso. O mato, vamos supor, num calor de 33 graus, a planta tá fresca. A raiz tá fresca. Agora, você imagina 33 graus, aquela terra pelada. Não tem raiz que aguenta. Então é uma mudança de visão, mas não é que eles não têm informação. Os agrônomos, para vender o veneno, eles enganam muito e o agricultor cai. Ele, mas é verdade, mas tem razão. Porque ele precisa vender, né? Ele vive de vender o veneno e vender o adubo. Então, quanto mais gente ele enganar assim nessas conversas, ele garante a venda dele. As plantações de agricultores grandes, não existe essa coisa linda, maravilhosa, eu vou plantar sem veneno porque eu estou pensando na saúde do outro. Isso não existe, existe mais em ganhar dinheiro. Mas assim, o foco maior é em você saber que alguém vai na feira te procurar porque confia em você implantar um produto que não tem veneno nenhum. Isso é assim, chega a me arrepiar. Isso é o maior de tudo, porque se não existe gente assim, pensando desse jeito, o que é que vai ter na mesa? Só veneno. No Brasil se desenvolveu muito esse sistema de produção pautado na adubação química, nos agrotóxicos e na mecanização. Nesse processo, o agricultor, muitos agricultores se desligaram do trabalho de agricultor, de conhecer a terra, de conhecer as plantas, de conhecer os tempos da natureza. Então esse conhecimento foi separado dele e é trazido pelo técnico agrícola num primeiro momento, do agrônomo que vai fazer assistência técnica, vendendo esse pacote, e hoje principalmente pelos comerciantes que prestam também assistência técnica para vender os seus insumos. Bom, a maioria dos agricultores já trabalhou na terra sem precisar utilizar dos artifícios da agricultura convencional. Então, no processo de transição, de religação com o ambiente, a pessoa vai lembrando de coisas que o pai fazia ou que ela fazia. Larguei meu avô aqui e fui trabalhar nas roças convencionais de empregado. Aí foi onde eu me vi na lama. O cara me enrolou de uma vez, de um jeito que eu não tinha dinheiro nem para nada. Aí eu falei, e agora? Aí lembrei da época do meu avô. Falei, puta, mas meu avô não comprava nada, cara. Não comprava nada, produzia amendoim, né? Comia pamonha, tinha um monte de comida aí. Meu. Falei, não, vou plantar igual meu avô. Então, quando eu resolvi voltar para isso aqui, eu comecei a pensar diferente. Nossa, eu comia tudo de bom quando meu pai plantava, quando eu ajudava ele lá. Foi aí que eu voltei a lembrar do meu pai, que morreu com essa idade toda, com a saúde de ferro. E eu falei, eu também quero morrer com 100 anos. Os produtos orgânicos são tidos como os produtos muito caros e inacessíveis à população de baixa renda. Mas isso se dá principalmente pela forma como eles são distribuídos. Então, se você consegue diminuir esse caminho, ter uma relação mais próxima entre os agricultores e os consumidores, você consegue
ter um preço melhor para o consumidor e um preço muito melhor para o agricultor. Quando você começa a se propor a fazer a viabilizar um circuito curto de comercialização, você começa a entender quão complexo é essa temática do abastecimento na cidade, né? Então, a Cooperativamente é um grupo de consumo responsável, ou seja, um coletivo de pessoas que se reúne, se organiza para viabilizar compras diretas com produtores, promovendo um circuito curto de comercialização, nesse caso sem nenhum atravessador. Permite tanto um preço mais justo para o produtor quanto para o consumidor, um alimento a um preço mais acessível. Garante para o produtor uma compra certa, numa escala razoável. Para os consumidores, garante um alimento de qualidade, você sabe de onde está vindo o seu alimento. E permite você ter uma relação com o alimento que vai para além dessa relação de compra, de venda, né? Uma proposta também que eu acho que é uma identidade entre os grupos de consumo é a ideia de que o consumo é um ato político. O Instituto Chão é uma associação sem fins lucrativos, é um projeto de economia solidária e comércio justo, mas a nossa proposta é fortalecer cooperativas e agricultura familiar e a gente vê assim que desde que a gente abriu já mudou bastante a vida de muitos agricultores e cooperativas que hoje conseguem vender muito mais e ter um lugar assim para escoar o produto. A gente tem uma forma bastante diferente de comercializar os produtos, a gente não é uma loja, a gente é um projeto social. O preço que as pessoas veem, ele é o preço do produtor e a gente repassa esse valor integralmente aos produtores. E para os consumidores a gente deixa todos os custos de manutenção do espaço abertos. Bom, gente, acho que é isso, hein? Valeu. Até mais, não. Tchau, tchau. Já vai? Falou, Vamos. Paquê. Valeu.